tarde. Hoje vamos falar com o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Vinho de Inverno, Cláudio Góes, que também faz parte da família Góes, da Vinícola Góes, a tão famosa Vinícola Góes aí de São Roque. Podemos começar, Cláudio? Podemos. Eu tenho uma pergunta aqui. Coloquei à Tá. disposição, vamos lá. Tá, joia. Cláudia, a primeira pergunta é uma pergunta assim que tem para muita gente vai ser óbvia, mas para outras pessoas não, né? E nós mesmo, como uma associação de sommeliers, nós formamos pessoas, a gente está sempre querendo esclarecer, né? Essa live, como eu falei, vai ficar gravada, inclusive para os nossos alunos. E eu queria saber de você, o que de fato caracteriza um vinho de inverno, como que surgiu esse conceito no Brasil e se ele também pode ser chamado de vinho de dupla poda. Bom, vamos lá, para a gente ir direto aí aos pontos e tirando as dúvidas, né? Sim, Esse, na verdade, ele acabou se tornando um conceito, né? Mas, na verdade, ele é um novo manejo. É um manejo que foi, vamos dizer, inovado por um pesquisador, inclusive mineiro, o Murilo Regina. Ele é professor nessa área, né? Viajou em vários países, viveu fora do país, principalmente na França, onde ele iniciou a sua curiosidade, porque já era da área, né? Porém, a curiosidade em se fazer grandes e bons vinhos no Brasil. Não que os vinhos do Brasil não eram bons antes. Existe uma dificuldade neste país devido ao clima. Nós estamos num terroir de clima tropical, onde o nosso verão ele é muito chuvoso. O verão do Brasil é diferente de outros países, né? Se pode perceber aqui, principalmente no Chile e na Argentina, América do Sul, porém aqui com o Oceano Pacífico fazendo os seus limites. E aqui, o Oceano Atlântico, clima tropical, um país próprio para o cultivo de frutas em geral. Porém, no caso da uva, ela, na verdade, tem um obstáculo grande que na sua maturação, ela tem que evitar as chuvas, né? Então, na maturação, a água não é uma grande amiga, né, da fruta uva para a vinificação. E também outros fatores, como também as questões as questões de temperatura de um terroir. Na região sul, o clima utilizado, logicamente, a época utilizada é a época do verão na colheita, assim como todas as outras regiões do Brasil, aqui em São Paulo, Minas Gerais, na Bahia, também. Porém, com essa nova técnica, em resumo, conseguiu-se atrasar o ciclo da maturação. Então, a segunda poda não quer dizer segunda produção. A segunda poda é um momento onde você atrasa o ciclo, faz uma primeira poda, onde você, ao invés de deixar aquela planta ela florir e também frutificar para amadurecimento no verão, ela é cerceada. Essa produção é cerceada através da desbrota. A gente, na verdade, retira os brotinhos para que a planta não frutifique. Ela continua vegetando por mais 6 meses e depois de 6 meses você faz, então, a segunda poda, que é a poda que propicia a produção de inverno para colheita em julho ou agosto. Com isso, a maturação se dá... Está me ouvindo? A maturação ela se dá na época do outono, né, com pouco índice pluviométrico, também no inverno, e além desse pouco índice, ou desse baixo índice pluviométrico, ele também tem as condições das amplitudes térmicas, né? No caso, o calor durante o dia e o frio à noite. Essa amplitude térmica permite qualidade na maturação, com os índices de polifenóis e toda a maturação interessante e necessária para que esse vinho, que essa uva amadureça numa qualidade com agregação de açúcares, a própria cor, né, dos vinhos, o corpo que isso gera para a uva e, logicamente, para o vinho. Então, qualidade mesmo. Em resumo, é o processo de atrasamento, né, para que a uva tenha a sua frutificação, maturação e colheita no mês de julho e de agosto. Por isso o vinho de inverno. Não é o vinho para se tomar no inverno, é o vinho que ele é produzido no inverno aqui no Brasil. Na verdade, é para se tomar sempre, né? E é uma forma, né? Na verdade, foi uma forma encontrada para propiciar a produção de vinho hoje
no nosso país, né? Porque nosso país é tão continental, né? Acabou que hoje nós podemos ter vinhos aí, os vinhos de inverno em diversos estados, né? Que hoje o que nós temos o vinho de inverno onde? Quais estados hoje? Hoje nós temos esses vinhos de colheita de inverno em 8 estados aqui, né? Imagina então um país com essas dimensões, onde cada estado aqui mais ou menos equivale a um país, né, da Europa. Então os terroirs lá na Europa são diferenciados em cada país. Certo. Não é o mesmo da Espanha ou da Itália ou de Portugal. Aqui, Aham. todos esses países agregados num país apenas. Então, cada estado aqui tem a sua particularidade, mas todos eles, seguindo aqui do sul de São Paulo, vamos dizer assim, colocando uma régua em nosso mapa, Nosso mapa. Aham. a partir do sudoeste de São Paulo até meados ali da Bahia, né? Uhum. Meio da Bahia, com certeza a gente consegue essa qualidade por conta desse terroir com esse clima e a questão da luminosidade, várias questões acabam colocando essas situações assim muito positivas. Então, se você falar então em número de estados, é Paraná, desculpa, para cima do Paraná, é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, nós também temos a região de Goiás, Brasília, plantando uvas, Bahia, nós temos ali, e alguns estados ali do centro-oeste, como Mato Grosso do Sul, até Espírito o próprio Mato Grosso. Santo também, né? Espírito Santo também tem um pouquinho alguma região, mas imagine, plantando uva na Serra dos Pois Órgãos, em é. Teresópolis, Rio de Janeiro, Chapada Uhum. Diamantina lá na Bahia, né? É. São lugares assim extremos, né? Falando de regiões de vinho e de uva, mas com super qualidade. A gente está muito feliz, muito motivados e por isso foi fundada a Amprovin, que é a associação que reúne esses produtores. Foi fundada já há 8 anos. E agora que você falou um pouco da Amprovin, eu quero saber, quer dizer, há 8 anos a Amprovin vem trabalhando, né? Já aí crescendo bastante, com vários associados e cada vez mais, né? E eu quero saber aí o papel da Amprovin para o desenvolvimento desse segmento que é o vinho de inverno. Fale um pouquinho, No por favor. primeiro momento, nós somos uns dos que acompanhamos, né? Nossa vinícola, a Vinícola Góes, ela está completando 87 anos esse ano aqui, coisa de várias gerações. Eu sou da 4ª geração da Vinícola Góes. E a gente fala daqui a pouquinho, né, sobre toda essa trajetória. Mas o que nós fizemos? Acompanhamos esse processo, como eu já disse, iniciado pelo professor Murilo Regina, na região de Minas Gerais, sul de Minas, através até da IPAMIG na época, e fomos acompanhando. O objetivo inicial foi o de prover uma regra, um regramento para participar dessa associação. Então não basta você querer participar de uma Amprovin, que o nome já diz, Associação Nacional dos Produtores de Vinhos de Inverno. Para quê? Mas que tem uma regra, né? Então ele tem que ser tem uma avaliação, tem os critérios, né? O primeiro deles é estar numa região que tem essas condições de amplitude térmica, um mínimo e um máximo de graus de temperatura na época da maturação, e também tenha essas condições, posso dizer assim, então, da climatologia, na questão da intensidade pluviométrica também. Então, são alguns fatores que as empresas que têm interesse, elas também têm que ter, então, todo o seu terroir, tem que ter a certificação de que ela produz aquela uva, que ela planta a uva, né? Tem os seus próprios vinhedos nessa região, e aí sim, depois de todas essas observações e aprovações fiscalizadas, aí ela consiga obter um selo de genuidade. Então, ela tem que ter esse selo para comprovar que esse vinho foi feito nessas condições. A gente sabe que às vezes, nem todos esses critérios são seguidos, e tem muita gente que, às vezes, não é um bom profissional, né? Então, a gente tem esses cuidados de garantia para que esse produto tenha seu selo de genuinidade original, né? Para poder trabalhar e explorar essa imagem, essa marca
dos vinhos de inverno. Então, hoje nós já contamos aí com cerca de 50 associados. Nós temos aí a cada ano 2, 3 novos associados estão se juntando a nós. Essa associação foi fundada em 2016, né? Então tem registro no INPI e tem toda essa forma de ser conduzida, com bastante rigor, regramento e bastante fiscalização. Um negócio muito sério. Então, assim, de forma forma resumida, não adianta você só querer, né? Você produzir o seu vinho de inverno ali e só querer entrar para o Amprovin. Você tem realmente que respeitar algumas regras. Essas regras, elas dizem respeito à garantia da qualidade do produto final? Sim, também tem as análises, além da fiscalização das comprovações, né, dos requisitos ali exigidos, nós também temos os testes através das degustações e das análises organolépticas, né? Uhum. Aquelas que você acompanha todas as condições de genuidade, né? Eu não estou achando o termo correto aqui, mas o que comprova também, através da degustação, as características originais de cada variedade, por exemplo. De alta gama, eles vão para... Muitos deles estão tendo passagem por madeira, geralmente carvalho americano, carvalho francês. O pessoal está bastante entusiasmado, estão aí com bastante várias delas assim com investimentos assim em tecnologia, acompanhamento pela mão de obra especializada, que são os grandes enólogos. Tem enólogos de outros países vindo dar consultoria para essas vinícolas aqui. A coisa está pegando um corpo muito interessante, porque também gera a economia, né? Gira a economia, porque a economia do lugar, através do enoturismo, tem sido muito importante, porque ela acaba movimentando o setor e uma cidade. Então, é a gastronomia, é a hospedagem, é o entretenimento. Então, muito emprego, muita geração de renda nesses Gerando locais. muita renda, né? Esses dias, inclusive, eu fiz uma live, né, com o Ronaldo Triaca, né, que também aí é diretor aí da Amprovin, né, e é o proprietário da Vinícola Triaca aqui no Distrito Federal. E a gente estava falando, inclusive, do laboratório, né, que foi recentemente instalado aqui no Distrito Federal, né, é no Distrito Federal, mas na verdade é um laboratório de todo o Brasil, não é isso? Sim, essa foi uma grande conquista já, inclusive, na nossa gestão, né? Quando eu entrei para coordenar a Amprovin, a convite do próprio Murilo, que até então estava presidindo a associação, nós lançamos o nosso nome, fomos aprovados com unanimidade pelos associados, uma graça, né? Uma honra, um orgulho, e desde lá, com muito trabalho, montamos uma diretoria muito profissional, cada participante num espaço com resultados muito positivos. E o Ronaldo aí tem o seu papel, tem os seus tijolos, né, nessa grande obra, aí por Brasília, com a BDI, junto à BDI, pleiteamos aí a montagem desse laboratório. E fomos agraciados, estamos agora já no início das obras, e esperamos aí em pouco tempo termos um laboratório de ponta em nível mundial, de última geração, em Brasília, aí na região do PADEF, para atender especialmente o pessoal mais de perto, né? Mas com certeza vai nos ajudar muito em nossas análises, em nossos acompanhamentos desses vinhos e outros também. A gente vai poder prestar serviços para todo o segmento de uva e de vinho do país. Uma coisa Maravilha, né? muito grande que a gente conseguiu aí em Brasília. Um laboratório de análise de vinhos e assim, que a gente vai mais também para geração, mais emprego, mais renda. Então, assim, mostrando aí realmente que essa questão do vinho, ela é muito ampla, né? E veio realmente, eu acredito que veio para ficar e para gerar muita, não é só satisfação em beber o vinho, degustar o vinho ou só o enoturismo, mas olha o tanto de coisa aí que traz por trás também está, né? Como o caso aí desse laboratório de análise de vinhos, né? Sem dúvida, porque a gente acaba favorecendo não apenas os produtores de vinho de inverno, e sim os produtores de vinho no Brasil.
O Brasil É, ainda é um país jovem no consumo de vinho e na produção de vinhos também, né? Já sim, temos aí sim. uma história, mas se a gente olhar pelo consumo per capita, a gente já percebe o quanto de oportunidade ainda temos, né? Ainda temos, com certeza. O consumo na Europa cerca de 60, 70 Sim. litros, na América do Sul 15 ou 20, né? Chile e Argentina, aqui no Brasil apenas 2, 2,5. Então tem Dois, muito chão. encostando só aí 2,8, uma coisa bem, bem pequena ainda, né? Ó, aproveitar aqui porque Ronaldo mandou aqui uma. Estamos aqui assistindo. Obrigada, Ronaldo. Um abraço. E obrigado também por intermediar aí o contato, né, com o Cláudio. O Cláudio, quando a gente fala de castas, né, de vinhos, de uvas, né, que são usadas, utilizadas para fazer os vinhos de inverno, óbvio que a gente tem algumas. Queria que você falasse das principais e o porquê. Eu sei que existem algumas que, para você ser da Amprovin, você tem necessariamente fazer aquelas determinadas, você tem que produzir vinhos daquelas determinadas uvas. O porquê disso? Na verdade, é como já falamos, no início a gente buscou, né, a própria associação buscou o regramento. E através do regramento, as uvas que eles haviam testado para esse tipo, né, de manejo e, logicamente, ter os resultados positivos. A gente já sabe que a uva emblemática desse sistema é a Syrah. A É, Syrah se deu muito bem, ela se deu muito bem com esse movimento, até por conta do seu ciclo, né? É um ciclo razoavelmente curto. O que é o ciclo curto? Normalmente, uma uva, depois da poda, ela leva 180 dias, em média, né? Numa conta rápida, 6 meses depois para ser colhida. Então, do momento da poda até no momento que ela é colhida, 180 dias. Se uma variedade ela tiver um ciclo maior do que 180 dias, logicamente, então ela não consegue dar a volta, né? Porque são 2 podas dentro de um ano. E um ano são 360 entendi. dias. Então, esse é o primeiro conceito. Aquelas de ciclo mais longo, por exemplo, uma uva muito conhecida e que tem um ciclo maior e mais longo, né, do que 180 é a Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas, né? A gente conhece, né? Uma das mais produzidas no mundo. Porém, aqui no Brasil, ela pelo seu ciclo, então, na segunda poda, ela já tem a sua dificuldade. Mas, Entendi. por outro lado, a Cabernet Franc já tem essa facilidade. Então, a Cabernet Franc já é uma segunda uva que está indo muito bem. Nas brancas, a Chardonnay é um pouquinho mais complexa também para esse sistema, mas, por outro lado, do lado positivo, a Sauvignon Blanc, ela também tem Briga, essa né? facilidade. E aí entram as portuguesas, entra aquela francesa muito conhecida na Argentina, que é a Malbec. Então, a gente vai avançando com essas outras variedades, fazendo testes para que elas entrem nesse rol de uvas produzidas através do sistema da segunda poda. É Uhum. isso, não é uma coisa fechada. Nós estamos, inclusive, agora no momento de aprovação de novas variedades que estão sendo testadas, e aí sim elas vão entrando no rol das uvas que podem ser, vamos dizer, produzidas pelos associados e colocadas no selo, né? Então, o selo, repito, o selo Amprovin, o selo que garante esse tipo de produção, desse tipo de produto, ele é muito importante estar na garrafa e ela é liberada, autorizada através da associação. Ah, que bacana. Então, assim, os vinhos de inverno que são provenientes de associados da Amprovin, eles têm que vir com selo. Isso é legal para o consumidor saber, Sim, né? sim, importantíssimo isso daí, porque isso daí é como dizer, um selo de garantia de um produto feito através desses conceitos. Não que os outros vinhos não sirvam, porém, se quer um conceito de uma variedade, um vinho final produzidos com os preceitos da Amprovin, aí o selo é o grande balizador. Ótimo. E como é que os vinhos de inverno têm sido recebidos pelo consumidor brasileiro, de modo geral? Excelente
pergunta, Etienne, Você porque pode é o falar nosso. muito, porque você tem, inclusive, né, pelos 85 anos da Vinícola Góes, vocês têm experiência, né, com diversos vinhos, inclusive vinhos de mesa, os vinhos feitos. Eu acredito que vocês, eu não sei como é que é, mas se vocês estão fazendo vinho com aí vocês fazem a tradicional também, os vinhos de mesa eu tenho certeza, mas enfim, vocês estão aí há muito tempo, então eu quero saber agora como é que veio, né, essa mudança aí, como é que o consumidor está recebendo esses vinhos de inverno. Quando eu começo a pensar na resposta, me vem uma história longa, né? Não de 87 anos, não é nem 85, mas já são 87 anos, né? Mais do Mas que vamos completar 87 nesse ano aqui. Mas, ó, a história é longa, o raciocínio, a reflexão também, mas vamos tentar resumir. O Brasil é um pequeno país, né? Consumidor, por quê? Porque nunca teve uma grande cultura em consumir vinhos. Mas qual a dificuldade? Primeiro é a cultura, né? Nós somos educados em outros tipos de bebida, muito consumo de cerveja, um país com clima tropical, pouco acesso aos vinhos de qualidade, né? Porque as importações elas iniciaram aí há algum tempo atrás aí com as aberturas, principalmente na época do governo Collor, né, nos anos 80, final dos 80, 90, né, junto com a importação de outros produtos. Lá atrás, a história também nos conta que os produtores de vinhos aqui, de uvas aqui, foram cerceados por Dona Maria I, né, que é a Dona Maria rainha de Portugal, aqueles produtos feitos no Brasil, já eles eram eliminados para quê? Para que a gente consumisse os produtos de português, fora. né? Então, não houveram grandes incentivos. E também o grande obstáculo aqui sempre foi a questão climática, como eu já me referi. Os vinhos de mesa, eles foram, sim, os vinhos mais produzidos aqui sempre, ainda são 80%, 75% dos vinhos ainda consumidos no Brasil. E isso, para nós, é muito importante, porque ele sempre nos deu o esteio, sempre nos deu a base da infraestrutura das vinícolas. Eu digo isso pelos 87 anos da gente. Porém, a gente percebe também um consumidor buscando coisa nova com as importações, né? Vinhos de outros países, de outras regiões, a cultura no país, a qualidade de vida também sempre em ascensão, sempre com desenvolvimento, e nós da indústria não poderíamos ficar assistindo isso daí de braços cruzados. Então, sempre buscando mudanças. Por exemplo, nós temos uma base produtivas no Rio Grande do Sul, na região de Flores da Cunha. E lá há 35 anos já, até para atender a nossa demanda. E nós estamos acompanhando a busca pela qualidade. Eles buscam na Serra Gaúcha outros locais, né, para plantio de uvas europeias. Então a gente vê muita coisa lá na região dos Campos de Bagé, divisa com o Uruguai, ou na região de Vacaria, subindo um pouquinho aqui para o lado, né, mais próximo de Santa Catarina. Então, isso a gente percebe essa movimentação para quê? Qualidade. Quando a gente consegue aqui na região sudeste um manejo, uma forma da gente também obter a qualidade tão esperada, a gente mergulha assim, não de ponta cabeça, mas a gente mergulha com muita força, usando a cabeça, né, para que a gente consiga ter resultados positivos. Colocar tudo isso para o consumidor, num país, repito, que tem pouco conhecimento, que busca muito a questão do rótulo, a questão da origem, é um pouco desafiador, né? Não é Com impossível. certeza. E aí, qual é o desafio? Mostrar isso ao consumidor. Então, é um trabalho, sim, de formiguinha, o setor vinícola brasileiro não tem apoio governamental, infelizmente, a gente tem que colocar isso, não tem política pública apoiando a indústria do vinho no Brasil, ao contrário do Chile. Lamentavelmente. Aqui do lado do Chile e Argentina, eles têm total apoio, aqui a gente não. Então, aqui a gente luta. Por quê? O que é oferecido pelo governo? Me desculpe o governo, mas a gente tem que cobrar, porque a gente produz, a gente paga os impostos, a gente gera emprego, então a gente tem também que reclamar, sim, para a gente obter os olhares, né, para que a gente seja ouvido. O Brasil troca o mercado, né, por outras condições. Existem essas negociações. Então, a gente precisa que o governo brasileiro nos dê atenção
como geradores de emprego e renda, e hoje isso cada vez mais configurado nessa questão de amplitude de áreas produtivas no Brasil. Então, com certeza, agora com mais 8 estados, além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também, nós, além daquelas do Nordeste, na região de Petrolina, esses 8 estados hoje vão começar a criar corpo de representatividade, para a gente obter, sim, as nossas demandas, ou para sermos ouvidos e sermos tratados como produtores, gente que gera emprego, gera renda e gera produto bom. E aí, então, para fechar, o que a gente faz para apresentar? Faz o enoturismo, faz o boca a boca, as vendas online, ou as apresentações, as associações com vocês, como a ABS, sempre de portas abertas para nós, entendendo o nosso momento. E é isso, a gente se sente bastante competente hoje já. Falta-nos agora sermos competitivos, né? São palavras parecidas, mas que andam juntas para a gente ter esse crescimento no setor. O nosso vinho é um pouco caro ainda hoje, por conta dessas situações de... não que é caro porque a gente quer vender caro, ele é custoso, né? Ele tem um custo um pouquinho mais elevado. A gente vai buscar ser mais competitivo à medida que as variedades sejam mais produtivas, à medida que a gente consiga fazer o trabalho e também tributação, enfim. Todo esse contexto para a gente ser mais presente na mesa dos brasileiros. Legal. Eu ia até falar isso, né? Que principalmente a questão da tributação, se o governo pudesse ajudar um pouco mais, né? Até porque o vinho de inverno ele é mais custoso, como você já falou, né? E ainda a gente sofre aí com a questão dos tributos que são realmente muito altos, né? Mas vamos torcer por isso e a gente fica assim na expectativa porque realmente está ganhando um corpo muito grande, né? Você vê isso mesmo que você falou hoje, são 8 estados, cada vez mais a gente vê as pessoas produzindo uvas e produzindo vinhos, né? E vem aí a nossa expectativa de mudança justamente por conta da força. A união faz a força, né, Cláudia? Exatamente. A Amprovin, o primeiro momento do Amprovin foi colocar o regramento. O segundo momento da Amprovin, e aí é por isso até que nós topamos a parada, é deixarmos ele mais conhecido. A gente montar aí um corpo de representatividade e sermos mais reconhecidos pelos consumidores e, logicamente, também pelos órgãos públicos aí para nos ouvirem, entenderem todo esse trabalho. Gerador de emprego, de renda, de turismo forte, forte mesmo o turismo gerado pelo produto vinho. O enoturismo, né, que vem aí com força. Existe aí um interesse no mercado internacional, de vocês para o mercado internacional, de lá para cá? Como é que é isso? Olha, isso ainda é bastante pequeno ainda, né? A gente, na verdade, a gente não consegue agredir participar desses mercados com volumes, né? O que nós já estamos percebendo é que dá para a gente fazer alguns trabalhos focados, né? Alguns nichos. Então, ainda é o momento dos vinhos de inverno serem apresentados, né? Não é aquela coisa da gente ir lá já achar que vai carregar um container e fazer vendas, né? O momento ainda é de apresentação. A gente tem os pés no chão aí, mas com certeza esse trabalho tem que ser feito. Estamos já participando de feiras. Nossos vinhos são enviados anualmente para os concursos de vinho. Temos vários vinhos brasileiros já condecorados aí, premiados, né, com avaliações na Decanter, por exemplo, ou em outros concursos também na França. É isso, é o momento da apresentação dos nossos produtos e desse novo trabalho na Europa em especial. Joia. Cláudio, nosso bate-papo foi ótimo. Eu só quero finalizar aqui com uma última pergunta, Fica à que vontade. seria como os consumidores podem apoiar, né, esse movimento e conhecer mais sobre os vinhos de inverno. Na verdade, a gente agora conta com o consumidor, né? E a gente precisa dele para que ele nos dê essa atenção. Nós estamos já participando de alguns eventos aqui nas regiões. Nós teremos, inclusive, aí a Expo Vites aí em junho, né? Ali na região do Pradef. A Expo Vites, a segunda edição, nós estaremos lá. Tem mais vinícolas do Brasil, não apenas as de inverno.
Nós temos as redes sociais, né? Nós temos a Amprovin, então é importante aí o acesso às redes sociais, as vinícolas, né? Ali nós temos a lista das vinícolas que são as nossas associadas e participando aí no dia a dia na vida do consumidor, que ele conheça os nossos produtos, entre em contato com as nossas empresas. A gente está muito motivado, é um momento novo em todos os encontros que eu participo, quando recebemos a Vinícola Góes, né, é uma das grandes recepcionadoras de turismo, né? Nós temos aqui Sim. uma visitação, cerca de 20 a 25 mil pessoas por mês passam em nossas vinícolas, em nossa vinícola, né? E sempre ali com algumas experiências, alguns eventos. Eu sempre digo, o vinho de inverno não é só a Góes, né? A gente sempre tem que ter essa coisa do corporativismo, de trabalhar o todo. E eu sempre digo, para baiano que passeia aqui, para nordestino, aquele que chega ali, o capixaba, o carioca, vai na sua região procurar os vinhos de inverno, que tem coisas boas pertinhos de vocês, para que a gente, num todo, consiga avançar, né, nesse mercado tão interessante. Em Brasília, imagina, ali, né, o próprio Triaca, a Vinícola Brasília, é um orgulho para nós. Eu fico maravilhado quando eu vou ali É e algo vejo. impensável, até tão pouco tempo, né? Nossa, impensável. E fala para o pessoal, toma um vinho, faz uma degustação às cegas, compara com outras coisas, mas de primeira linha. É, Não compara com qualquer um, não. Compara pesado, porque o negócio é forte. Eu digo sim, com toda a força, que o negócio é sério, veio para ficar e a gente vai ser cada vez mais, vamos dizer, conhecido e reconhecido como gente que está trabalhando, produzindo na vida rural ainda nesse país. É uma agroindústria assim que está sendo renovada, né, de um produto milenar, mas que nunca saiu de moda, e aqui no Brasil, ao contrário, vai crescer, vai ser muito reconhecido. mais. Espumantes, enfim, tem muita coisa boa para brasileiro aqui no Brasil. Isso mesmo. Ó, o pessoal ia encerrar, mas o pessoal da Vinícola Panorama mais uma vez mandou uma pergunta aqui, que quais são os benefícios de ser sócio da Amprovin? Você falou aí um pouco no início, mas se você puder aí reforçar. Na verdade, os benefícios é a gente caminhar juntos, né? O benefício é um estar perto do outro. Não é aquela coisa, a Amprovin não é um departamento que tem aquele baita daquele fundo, né, para participar vamos dizer, das promoções e tudo mais. Na verdade, é uma associação. O nome diz, a gente se junta para sermos fortes juntos, né? Então, ainda é uma associação recente. A cada ano ela vem aumentando o número de associados e os grandes benefícios através da imagem positiva que ela vai gerar, o seu associado consiga colocar o seu produto no mercado através do selo, mostrando que ele é um associado, que ele está produzindo um vinho derivado, originado daquelas condições, né, de climatologia, de terroir, onde ela participa, e aí sim ela tem credibilidade. Porque, na verdade, é o seguinte, se não se imagina se a gente deixa o negócio solto, o nome Amprovin, o nome Colheita de Inverno fica famoso, depois a pessoa pode ir buscar um vinho que não seja, por exemplo, efetuado, né, ou elaborado na época do inverno, e ele vai lá e coloca dentro de uma garrafa e vende como um vinho de inverno. Não é assim que a gente quer. Exato, é. A gente É uma quer regular proteção, as coisas. né? Uhum. Às vezes aqui na rede social a gente tem que achar as palavras corretas, né? Mas a gente tem que ser muito sincero e a gente tem que ser muito transparente e dizer: participe da Amprovin, esteja junto conosco para fazer o certo, fazer o correto, e a gente, logicamente, vai ser feliz juntos, né? Porque nós teremos resultados, enfrentaremos, às vezes, os maus empresários, ou alguns possíveis Sim. maus empresários. Não temos nenhum exemplo para colocar, de jeito nenhum. Estamos apenas tendo os cuidados para que a Amprovin já nasça com credibilidade e perdure por muito tempo com respeitabilidade. É isso. Cláudio, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, né? Pelo esse bate-papo, tá? Em nome da ABS, eu agradeço aí a sua participação e desejo, assim, vida longa, Amprovin, com muito sucesso, né? O que precisar de nós aí para apoiar, que nós que acreditamos muito nesse vinho de inverno, né? Que temos aí
tão perto de nós aqui, a gente enxerga aqui no Distrito Federal o trabalho maravilhoso que algumas vinícolas, que inclusive a Vinícola Brasília, a Ercoara, a Marquese, o Triaca, né, que são vinculados à Amprovin, estão fazendo, e também o trabalho de vocês como um todo. Agradeço muito e quero só relembrar que essa live ela vai ficar disponível na nossa página, tá, gente, da ABSDF. Se vocês quiserem passar para outras pessoas, interessados aí em se filiar aí à Amprovin, que depois queiram assistir aqui esse bate-papo para tirarem algumas dúvidas, vai estar lá à vontade, tá bom? E também falar que o nosso presidente da Associação Brasileira de Sommeliers do Distrito Federal participou aí também da nossa live, assistindo a gente, mandou aí um grande abraço para você também, Cláudio. Poxa, muito obrigado. Eu só queria encerrar deixando um recado para os novos produtores de vinho. Nós temos percebido, né, que com com o advento da segunda poda, aí, muita gente nova, logicamente, em locais que nunca existiram vinhedos antigamente, né, ou anteriormente. A vinícola Góis tem 87 anos. E a gente, uma coisa que não adianta ter, a gente tem que ter, a gente tem que ser rápido, mas não adianta a gente ter pressa, porque a pressa é inimiga da rapidez. A gente tem que ser, né, proativo, tem que trabalhar muito, tem que sempre buscar inovação, mas não adianta desespero. Tem que ser uma coisa que perdure, então tem que ser resiliência. O produto vinho é milenar, gente. Ele não deixa ninguém milionário, ele deixa a gente feliz, né? Faz a gente criar os nossos filhos, ter a nossa família sempre bem, mas não é uma coisa que vai arrebentar no mercado, né? Então, que tenhamos sim paciência, comecemos certo para que as coisas se consolidem à medida do tempo e aí sim perdurem por bastante tempo. É isso, esse é o recado que eu dou. Às vezes as pessoas, pô, eu não estou vendendo meu vinho, estou fazendo vinho. Olha, nunca foi fácil, nunca foi fácil. Então, com 85 anos de história, quase 87 de história, a gente tem essa coisa forte para dizer. Seja rápido, mas não tenha pressa, porque senão a pressa aí é inimiga da perfeição. Vamos fazer em busca do ótimo, a gente às vezes não faz o bom, né? Então vamos fazer o bom primeiro e as coisas vão dar muito certo para todos aqui que estão enveredando nesse mundo do vinho do inverno. E o consumidor vai reconhecer isso, eu tenho certeza. Coisa boa, o consumidor reconhece. Muito obrigado a todos. Um abraço, pessoal da ABS de Brasília. Em junho nós estaremos aí. Em junho, com certeza. Com certeza estaremos aqui, faremos outra entrevista, outro bate-papo, tá bom? Com certeza já vamos deixar agendado. Um abraço. Um abração e obrigada aí por suas últimas palavras, porque realmente é importantíssimo. E vindo de você, então, né, um representante aí, o CEO da Vinícola Góis, com mais de 85 anos, quer dizer, 87 anos aí de experiência, muito importante para as pessoas realmente terem resiliência e terem força de vontade. Muito bom. Grande abraço, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.